Gabriel, seguindo o conselho de um amigo médico, decidiu levar sua esposa para uma consulta com um famoso professor de ciências psíquicas, na esperança de conseguir ajuda para ela. Segundo Gubbio, o professor, embora notável em fenômenos psíquicos e com dons mediúnicos impressionantes, estava muito focado nos interesses mundanos e não ofereceria um benefício substancial. Ele destacou que trabalhar com psiquismo é comum, mas o verdadeiro valor está em desenvolver um trabalho que promova a santificação. Comparou visitar médiuns competentes a entrar em contato com ricos proprietários, dizendo que, se não usarem seus recursos para o bem dos outros, seu conhecimento e riqueza só aumentarão seus compromissos egoístas e distrações inúteis. Apesar da observação oportuna, Gabriel, o marido da mulher obsidiada, não estava mentalmente receptivo às mudanças necessárias. Todos os esforços sutis para direcioná-lo por outro caminho fracassaram, pois ele não sabia cultivar a meditação. Preocupado, o orientador comentou que de qualquer forma estavam ali para ajudar e servir e que acompanhariam o casal nessa nova aventura. Em pouco tempo, eles se encontrariam com o psiquista mencionado, Saldanha, mostrando muito interesse e como se soubesse antecipadamente dos eventos que se desdobrariam, acompanhou atentamente cada providência, mantendo-se próximo da jovem senhora. Pouco antes das 11, todos estavam em um grande salão de espera, aguardando a chamada, junto com mais 3 grupos de pessoas. O professor se demorava em um gabinete isolado, atendendo um enfermo mental cujas frases desconexas se ouviam à distância. A sala estava cheia de desencarnados, parecendo uma colmeia de trabalhadores sem corpo físico, com entidades de baixa evolução que iam e vinham, quase sem notar a presença deles. Devido à determinação de Saldanha em manter Margarida sob vigilância, o instrutor afastou-se um pouco, alegando interesse em sondar o ambiente, e começou a examinar cuidadosamente os consulentes. Eles se aproximaram de uma poltrona, onde um homem de meia-idade, visivelmente sofrendo de uma doença nervosa, estava ladeado por 2 jovens. O homem estava coberto de suor frio, pálido e aterrorizado por visões internas acessíveis apenas a ele. Ao observar suas perturbações cerebrais, perceberam formas ovoides escuras aderidas ao seu espírito. Gubbio, o instrutor, analisou meticulosamente o homem e, após alguns instantes, explicou que ele era um investigador de polícia em grave perturbação por abusar de seu poder para humilhar e ferir outros, acumulando remorsos e pensamentos destrutivos que, com o tempo, arruinaram sua vida mental. Gubbio revelou que, ao chegar à velhice, o remorso abriu uma brecha em sua fortaleza mental, permitindo que energias destrutivas o dominassem, causando-lhe problemas físicos e mentais severos, incluindo uma possível cirrose fatal. O instrutor afirmou que o homem estava sendo perseguido por seus próprios atos e que só uma mudança mental extrema para o bem, junto com uma fé renovadora e um esforço persistente de reforma moral, poderia ajudá-lo a se restaurar. A memória, disse ele, registra todas as nossas ações e palavras, condenando-nos ou absolvendo-nos internamente. O assunto era interessante, mas para não atrair demasiada atenção, Gubbio passou a observar outro caso. Eles se aproximaram de um divã onde uma senhora idosa estava ao lado de uma jovem doente, aparentando serem avó e neta. 2 espíritos sinistros rodeavam a jovem, controlando-a. Gubbio explicou que a jovem estava sendo punida por ações passadas. Agora, ambos estavam ao seu lado buscando vingança, perturbando sua mente e impedindo-a de seguir com um casamento planejado pela avó. Gubbio destacou que apenas uma renovação interior profunda poderia ajudá-la
e que as consultas psiquiátricas anteriores não foram eficazes. Em seguida, eles se dirigiram a um canto escuro do salão, onde 2 homens de meia idade estavam em silêncio. Um deles, visivelmente doente. Uma entidade desencarnada se aproximou e informou que estava ali para proteger o homem doente, um austero administrador público que havia adquirido muitos inimigos ao longo dos anos devido à sua severidade. Esses inimigos espirituais influenciaram os médicos a recomendar uma cirurgia que resultaria em sua morte. A entidade explicou que, embora o administrador tenha agido com severidade, ele possuía bondade e seria socorrido através de um médium, prevenindo a operação fatal. Havia deveres importantes a cumprir e era necessário retornar à Saldanha. O problema de Margarida era complexo e exigia enfrentamento firme para encontrar uma solução. O obsessor da senhora infortunada, percebendo o apoio sincero deles, os acolheu sem desconfiança. Depois de concordar com o acordo financeiro, o vidente entrou em profunda concentração. Foi possível notar um fluxo de energia saindo de todos os seus poros, especialmente da boca, narinas, ouvidos e peito. Essa energia, parecida com um vapor fino, encheu o ambiente. As entidades espirituais que ajudavam o médium absorviam essa força, como humanos se alimentam de comida. Observando a cena, nosso guia explicou em voz baixa que essa força não era exclusiva. Ele disse que todas as criaturas a possuíam, mas que só aqueles que praticavam meditação a compreendiam e utilizavam. Ele mencionou que era o Spiritus Subtilissimus de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ódica de Reichenbach. Explicou que era a energia da mente que a acumulava do fluido universal, presente em toda a vida no universo. Cada ser vivo transformava essa força conforme sua capacidade de recebê-la e irradiá-la. Gubbio comentou que o homem nascia e renascia muitas vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la e divinizá-la. No entanto, muitas vezes fugia do esforço necessário, vendo-o como sofrimento, adiando seu próprio aperfeiçoamento espiritual, o único caminho para se aproximar do Criador. Vendo o que acontecia, o observador refletiu que era notável como o vidente era poderoso em seu trabalho, mantendo perfeito contato com os espíritos que o auxiliavam e que encontravam nele um apoio sólido. No entanto, isso não era suficiente, pois desfazer-se do corpo físico não significava iniciar-se na divindade. Havia bilhões de espíritos em evolução que rodeavam os homens encarnados e que muitas vezes eram inferiores a eles, tornando-se facilmente instrumentos passivos de seus desejos e paixões. Por isso, ele ressaltou a necessidade de muita capacidade de sublimação para aqueles que se dedicavam ao intercâmbio entre os 2 mundos, pois, se a virtude era transmissível, os males eram epidêmicos. Nesse momento, o médium, desligado do corpo físico, ouvia atentamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha havia requisitado. O assalariado dizia ao médium desdobrado para voltar e informar ao esposo da irmã doente que o problema orgânico era simples e que bastaria o socorro médico. Quando o médium hesitante perguntou se não era um caso de obsessão vulgar, o assalariado respondeu negativamente, esclarecendo que o problema era de medicina comum, com o sistema nervoso da senhora em frangalhos, e que ela era candidata aos tratamentos de uma casa de saúde.